Glória a Deus, igreja reunida, nós louvamos, adoramos a Deus, porque sabemos que Ele está conosco em todo o tempo, onde nós estivermos. Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco. E por isso nós continuamos nos alegrando nele, porque sabemos que Ele continua no controle de todas as coisas. E é a esse Deus que nós queremos ouvir nessa noite. Então vamos orar. Amado e querido Deus, é a Tua palavra e são os Teus filhos. Que o Teu Santo Espírito possa tocar cada coração, abençoar cada lar, cada pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo neste momento. Derrama da Tua graça e do Teu favor, e que ao findar desta palavra, todos possam ser fortalecidos pelo poder que há no Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós estamos numa série de mensagens, uma vida mais que abençoada. E todas as semanas nós estamos aqui, derramando uma porção da palavra de Deus e ensinando, de acordo com a palavra de Deus, a nossa vida melhorar, nós sermos mais que abençoados naquilo que o Senhor tem como plano de vida para cada um de nós. E o tema de hoje é Deus recompensa a boa mordomia. E a semana passada nós pregamos sobre manter o nosso coração protegido. Nós vimos a necessidade de proteger o nosso coração. Proteger do quê? Proteger das más influências da vida, do erro, do engano, do pecado. Abrir o nosso coração para uma transformação. A transformação que Deus quer operar. Alinhar o nosso coração ao coração do Pai. E assim viver o melhor que Ele tem para cada um de nós. E hoje nós vamos falar sobre a recompensa da boa mordomia. Então nós começamos já explicando o que é mordomia. Na Bíblia, mordomia diz respeito a todo o serviço cristão realizado a Deus. E ao seu comportamento diante do Pai e diante dos homens. É a administração dos bens, sejam espirituais ou materiais, tanto no aspecto individual, aquilo que eu faço para o Senhor, quanto coletivo, aquilo que a igreja como um todo faz para o Senhor. Então, um mordomo ou despenseiro é uma pessoa que administra os bens de uma outra pessoa. O mordomo, ele reconhece que tudo pertence ao seu Senhor, mas cuida como se fosse seu. Então a mordomia cristã, ela nos ensina a buscar em Deus a sua vontade, para poder gerir com zelo todas as coisas. Na mordomia cristã, eu reconheço, primeiramente, que eu pertenço a Deus, por isso eu me cuido. Que a minha casa, a minha família, os meus bens, os recursos, o ministério pertencem a Deus. Então eu cuido com zelo. Salmos 24, 1 e 2 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a
sobre as águas. Tendo isso esclarecido, queridos, que Deus é o dono de tudo, a palavra vem nos ensinar esta noite que o nosso Deus ama recompensar os seus filhos. Amém? Dá um amém aí em casa. Esta é uma verdade sobre Deus. E muitos cristãos parecem que não estão cientes disso. Ele gosta de nos recompensar quando nós damos o nosso melhor, quando nós fazemos o nosso melhor, quando nós buscamos com diligência a sua presença, a sua vontade, os seus caminhos. Ele recompensa o bom trabalho, recompensa a boa mordomia, ou seja, a boa administração dos recursos e tudo o que Ele nos dá. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Você que pode abrir em Mateus, Evangelho de Mateus, 25:14, nós vamos ler. Diz assim: porque será também como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi enterrá-lo no chão e o escondeu do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis outros 5 talentos que granjeei com estes. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei, por isso te cumpria dar ao meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. E o que esta parábola vem nos ensinar esta noite? A parábola diz que os talentos foram distribuídos pelo Senhor segundo a capacidade de cada um. Aprendemos que Deus não nos dá mais do que nós podemos fazer. Aquilo que Ele nos dá é com a certeza de que nós podemos multiplicar, nós podemos fazer. O livro O Caminho da Verdade tem uma frase que diz: Deus não dá talentos iguais, mas igual oportunidade. Quanto maior a capacidade, maior será a responsabilidade. Aqueles servos receberam talentos diferentes,
5, 2 e 1. Mas eles tiveram a mesma oportunidade de granjear, de multiplicar o talento recebido. E a pergunta que não quer calar é: o que você tem feito com o talento que o Senhor derramou sobre a sua vida, que o Senhor te deu? Nós somos mordomos e temos um papel a desempenhar, enquanto nós aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. O que Deus tem colocado em suas mãos? Assuma hoje um compromisso com Deus, de servir, de multiplicar o que Ele tem te dado com alegria. Na mensagem anterior, que está disponível no YouTube, nós falamos que somos um reservatório que Deus quer fazer transbordar. Eu recebo, eu distribuo, eu recebo, eu derramo na vida do outro. E quanto mais eu recebo de Deus, o propósito do meu coração deve ser de distribuir ainda mais, ser uma bênção maior na vida do outro. Tudo que vier na sua mão, querido, faça com responsabilidade, faça com excelência, faça com alegria, faça com o propósito de glorificar a Deus. 1 Coríntios 3:8 diz: o que planta e o que rega tem o mesmo propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Veja trabalhos diferentes. Um plantou e o outro está regando. Mas tanto um quanto o outro têm o mesmo propósito. O que está plantando deseja que nasça, que frutifique. E o que está regando tem o mesmo propósito. Que a planta, que a colheita venha. Através do trabalho. E conosco é assim também. Talentos diferentes, mas o mesmo propósito. E nós podemos ver isso na igreja. Quantos talentos diferentes nós temos dentro da igreja? Quantos? Mas o propósito é o mesmo. É glorificar o nosso Senhor. É através daquilo que nós recebemos poder abençoar a vida do outro. É sermos bons mordomos, alegrar o coração do nosso Senhor, porque sabemos que um dia vamos passar pelo mesmo que esses servos aqui passaram. O nosso Senhor vai voltar e vai pedir conta dos talentos que Ele nos deu, das bênçãos que Ele derramou sobre a nossa vida. Será que nós multiplicamos isso? Ou será que nós temos enterrado aquilo que o Senhor tem nos dado? Acredite, Deus está interessado em edificar o reino. E é através da nossa vida, é através dos dons, dos talentos. E Ele confia a nós infinitas riquezas. Ele confia aos os que são bons administradores, mais e mais riquezas ainda. E nós vamos aprender aqui, queridos, de uma forma muito prática, 3 princípios da boa mordomia. O primeiro princípio é: não desperdice seus recursos. Olha aí. Um princípio simples, mas se aplicados na nossa vida,
primeiro vai agradar o coração de Deus, porque é isso que Ele quer. E segundo, nós vamos prosperar, nós vamos melhorar, nós vamos poder fazer mais e melhor pelo reino. Provérbios 12:11 diz assim: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Olha como a palavra de Deus nos orienta, não é? Nós trabalhamos, nós cuidamos da nossa terra, pode ser a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso ministério, e temos fartura em tudo. Mas podemos também ir atrás de fantasias, viver no mundo da lua, como dizem alguns, não é mesmo? Aí a esses, a palavra diz, esses não têm juízo. Jesus gosta de recompensar a boa administração. Não enterre o que Deus tem te confiado. Os maus administradores, eles desperdiçam e perdem os seus recursos. E por outro lado, os bons sempre recebem mais. O Senhor dá mais e mais àqueles que demonstram fidelidade, lealdade, confiabilidade. Mas não dará nada para aqueles que administram irresponsavelmente os seus recursos e não sabe para onde os seus recursos têm ido. Mau administrador. Não sabe aonde está indo a bênção que o Senhor tem te dado. Isaías 55:2 diz assim: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Esta é a promessa de Deus. Nós não podemos gastar os nossos recursos naquilo que não é essencial, naquilo que não abençoa, naquilo que não é produtivo. Não podemos desperdiçar a bênção que Deus tem nos dado, queridos. Entenda, na parábola dos talentos diz que o homem chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Olhem a nossa responsabilidade. Estamos aqui cuidando de bens como mordomos, porque entendemos que tudo é de Deus. Somos como aqueles servos. Deus nos entregou os seus bens e espera que nós usemos dos talentos e os distribuamos com sabedoria. Louvado seja. O segundo princípio: haja sempre com sabedoria e responsabilidade. Olha o que diz Provérbios 2:20. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. Amém. Você está fazendo o melhor com o que Deus te deu? Esta é uma noite que nós também podemos refletir, parar, olhar para dentro de nós, se aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos confiado, nós temos nos dedicado, temos feito o melhor. Certamente Deus pensa muito mais em mordomia do que nós, pois esse assunto está presente ao longo de toda a Bíblia. Queridos, as primeiras instruções que Deus deu foi para Adão e Eva. E o que ele disse estava relacionado à mordomia. O que ele disse? Sejam frutíferos, multipliquem-se, cuidem deste jardim. O jardim era de Adão e Eva? Não.
O jardim pertencia a Deus, mas Deus os colocou naquele lugar. Deus deixou que eles usufruíssem de tudo o que havia naquele jardim, com uma exceção. Mas eles estavam ali no papel de mordomos, e não de donos. E é isso que nós temos que entender o nosso papel, como igreja, como filhos e filhas amadas de Deus. Qual é o nosso papel? O que o Senhor espera de nós? Se nós não somos bons mordomos, consequentemente, limitaremos a nossa capacidade de ajudar pessoas e de receber mais bênçãos do Senhor. Terceiro princípio: aprenda a poupar para enfrentar situações inesperadas. Está aí, esse é um bom exemplo, esse tempo que nós temos atravessado. Alguém esperava passar por um tempo desse? Em que tudo se fechou? Não. Então, a palavra de Deus, ela vem também para nos exortar que nós podemos, enquanto estamos nesse mundo, passamos por adversidades, queridos. Passamos por lutas. E nós precisamos estar preparados. Mesmo sem saber o que tem pela frente, hoje é dia de nós nos prepararmos. Provérbios 21:20 diz: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. O bom administrador, ao fazer a sua colheita, ele separa parte das sementes para plantar novamente. Ele não come, não gasta, não vende a reserva para outra plantação. E nós podemos aprender com isso. Não pode chegar semente na nossa casa e nós devorarmos tudo na mesma hora, sem pensar no amanhã, sem pensar no que pode acontecer. Amém, igreja? Dá um amém aí em casa. Deus é constante. Deus não muda. Ele é imutável. Mas o mundo muda. As pessoas mudam. Mesmo as pessoas que possuem muitos recursos estão sujeitas a sofrerem flutuações em suas finanças. Em outra palavra, a situação econômica do nosso país pode ter altos e baixos, e nós vemos isso. E isso afeta as nossas finanças, e afeta a nossa família, a nossa casa, o nosso bem viver. E seja mais rico ou mais pobre, nós estamos sujeitos à mesma coisa. Deus continua o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Ele é constante, e a orientação é a mesma. Não importa o tanto de recursos que nós possuímos. Vejam na parábola dos talentos, a orientação foi a mesma. Para aquele que ele deu mais, para aquele que ele deu menos, daria tudo certo. Se todos seguissem a orientação. Então não é a questão da quantidade, mas é a questão de nós fazermos aquilo que é correto. Talvez aconteça de ficarmos até irritados com Deus, irados com Deus. Porque quando passamos por lutas, aflições, nós podemos pensar: Deus está me punindo. Deus está me punindo financeiramente. Deus tirou o meu emprego. Deus fez isso, fez aquilo, porque eu fiz aquilo errado, aquilo outro.
E nós achamos que Deus é um Deus que nos pune. Pensamos isso mesmo que não tenhamos orado para saber a vontade de Deus antes de fazer. Agora nós estamos falando que somos mordomos. Se somos mordomos é porque nós temos um Senhor. E como nós podemos sair tomando atitudes e fazendo coisas sem consultar o nosso Senhor? Sem perguntar se aquele é o seu querer. Sem perguntar se aquilo será bom para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Então, quando nós nos colocamos, queridos, na posição de mordomos, nós entendemos que nós devemos apresentar diante do dono qualquer atitude que nós venhamos a tomar. Vamos aprender isso. Vamos consultar o nosso Deus. Vamos consultar primeiro e gastar depois. Porque normalmente nós fazemos o contrário. Primeiro vamos lá, gastamos e depois ficamos sapateando para tentar pagar. Estão falando aqui, né? O pessoal do louvor está falando, fala Deus. O pessoal do louvor está, fala Deus. Mas Deus fala mesmo, sabe por quê, queridos? Porque Ele nos ama. E Ele quer que a gente corrija a rota. Ele quer, quando Ele voltar, Ele quer falar muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. É por isso que a palavra vem nos exortar, vem nos ensinar nessa noite. Vamos dobrar o nosso joelho. Primeiro, perguntar ao nosso Senhor. E depois, nós podemos realizar. Na maior parte das vezes, querido, nós sofremos as consequências das nossas próprias escolhas. Escolhemos errado. Escolhemos mal, e depois ficamos mal, murmuramos, reclamamos do outro, reclamamos de Deus, reclamamos da economia, do prefeito, do governador, do presidente, do pastor Silas, tudo. Reclamamos de tudo, mas nós precisamos aprender a fazer a lição de casa, orar primeiro, buscar a direção de Deus em primeiro lugar. A maior parte do estresse, da preocupação, da ansiedade que há no mundo e dentro das famílias é causado pela má mordomia. Nós precisamos melhorar isso, porque daí sim nós podemos melhorar a nossa vida vai estar mais leve, nós vamos ser pessoas mais abençoadoras, porque nós vamos poder fazer muito mais pelo outro, pelo reino. Uma das facetas da boa mordomia será poupar, a fim de preparar para alguma situação adversa que possa surgir. Sabe, queridos, essa pandemia está trazendo para nós também alguns ensinamentos. Eu tenho certeza que a partir desta experiência ruim que nós estamos tendo, nós vamos mudar a nossa forma de agir, pensar, de fazer. Eu tenho certeza disso. Deus realmente quer nos abençoar, para que possamos abençoar outros. Porém, como nós vimos, isto só será possível se nós decidirmos hoje sermos mordomos e bons mordomos da bênção que o Senhor tem confiado a nós. E queridos, nunca é tarde para começar ou recomeçar. Amém? Ou podemos ainda hoje pedir ao Senhor que nos ajude. Talvez você está ouvindo essa mensagem e pensando, poxa vida, eu fiz errado até aqui, e agora? Vou ter que pagar para sempre? Não. O nosso Deus, Ele é imutável.
E a sua palavra diz que se nós clamarmos a Ele, em oração, Ele nos ouve. E Ele muda a nossa história. Ele volta a nos abençoar. Nós acertamos o nosso caminho. E Deus entra com a sua providência. E é isso que é maravilhoso em servir a Deus. Nem tudo está perdido. Basta que nós façamos uma nova aliança diante de Deus. Basta que nós coloquemos um novo propósito diante de Deus. E isso pode acontecer agora, nesse momento em que nós vamos orar. Você pode falar com Deus, queridos. Senhor, até agora, eu não perguntei antes de fazer. Mas a partir desse momento, eu me comprometo a ser um mordomo segundo o teu coração. Eu me comprometo a fazer diferente. E eu tenho certeza, amados, que Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua vida. Amém? Que você possa fazer esta aliança, ainda hoje. Eu gostaria de chamar o pastor Silas para orar. Orar por você, orar pela sua casa. Orar pelos propósitos que você está fazendo aí com Deus. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para sermos bons mordomos daquilo que Ele tem confiado a nós. Queridos, em primeiro lugar, o Senhor quer o nosso coração. Porque se Ele tem o nosso coração, a nossa vida em suas mãos, já é um primeiro passo, já é um primeiro agir, para que Ele entre com as suas providências sobre nós, sobre aquilo que Ele tem derramado sobre nós, sobre a família que Ele nos deu, sobre os filhos que Ele nos deu, enfim, Deus é fiel. Confie nele e vamos orar. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa para o nosso coração. Por quê? Porque Deus, Ele quer sempre o melhor para todos nós. Você confia nisso? Você confia na palavra de Deus? Você que está em casa, você que foi abençoado por essa palavra, sabe? Vou dar uma dica para você depois. Você pega essa mensagem lá no canal da igreja, compartilha com alguém. Deus é dono de tudo. E quanto mais nós tomamos conta daquilo que o Senhor nos deu, né, vai virando bênção na nossa vida. E nós temos mais possibilidades de crescimento, porque essa é a vontade de Deus. Deus quer que nós cresçamos em tudo. E eu quero convidar você, algumas pessoas aqui no templo, você que está em casa, nesse momento, à oração em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós queremos colocar diante da Tua presença essa palavra de reflexão e de ensino que veio para o nosso coração esse domingo. A maneira como nós lidamos com o dinheiro, com o bem, com o patrimônio, aquilo que o Senhor coloca na nossa mão. Nós queremos que tudo isso seja bênção e gere paz para a nossa vida, gere alegria, gere vida abundante, porque nós confiamos e sabemos, a Tua palavra nos mostra que o Senhor quer nos abençoar, mas que nós não venhamos ser essa barreira para que a bênção do Senhor chegue na nossa vida, que nós possamos continuar confiando único e exclusivamente no Senhor, e que nós não venhamos colocar a nossa própria sabedoria, agir baseado na emoção e colocar a nossa confiança nos recursos, mas no Senhor que prover os recursos para a nossa vida. Eu oro em nome do Senhor Jesus, amém.